O objetivo desse vídeo aqui que eu estou gravando nesse momento é mostrar alguns princípios básicos de importação de arquivos para o R, tá? Arquivos TXT, CSV, arquivos SAV da IBM Statistics, arquivos SAS7BDAT do SAS, arquivos XLS, ou seja, arquivos bem convencionais aí que são comumente usados para se fazer análise, né? Então, vou dar algumas dicas básicas aqui de como trazer esses arquivos para dentro do R, ok? Primeira coisa, obviamente, é definir onde é que você vai guardar esses dados, né? Ou melhor, de onde você vai tirar os dados que vão ser lidos no R. Primeira coisa aqui, vamos dar uma olhada onde é que os dados estão guardados aqui. Tem uma pequena diferença de notação do Mac para o Windows do ponto de vista de endereço do arquivo, mas os comandos são os mesmos, tá? GetWD me diz exatamente onde é que está onde é que é o diretório padrão, onde é que eu normalmente armazeno os arquivos aqui do R. Então, por exemplo, se eu der um run aqui, ele me mostra, ó, tá armazenado dentro da minha pastinha desktop que está dentro do meu diretório Marcelo Pires Fernandes e users, né? Legal, mas não é aqui que eu quero guardar os meus arquivos de R ou quero usar como fonte de arquivos que eu quero jogar para dentro do R. Para poder definir o diretório padrão, eu uso o comando setwd. Aí eu quero definir, por exemplo, esse endereço aqui onde estão armazenados os arquivos. Então, por exemplo, dentro do treinamento R Analytics, dentro do meu Dropbox. Então eu vou rodar aqui, ó, vou dar um run, e ele já vai automaticamente setar o meu diretório padrão para esse endereço que eu marquei aqui. Se eu der um getwd de novo para poder ver se ele rodou, o que vai acontecer? Olha lá, pode ver que agora o getwd já mostra o endereço que eu acabei de atualizar. Então é com esse endereço e é nesse diretório aqui que a gente vai guardar os arquivos ou vai buscar os arquivos que nos interessam, né? Então, primeira coisa, eu vou importar um arquivo CSV. Vou pegar um arquivo do Titanic aí, que é um arquivo que eu peguei do Kaggle, para a gente usar como exemplo. Então, por exemplo, eu não preciso de nenhuma biblioteca específica para ler um arquivo CSV, não preciso instalar nenhum pacote específico do R. Esse comandinho read.csv já me ajuda a importar um arquivo CSV, né? Qual é o qual é a sintaxe desse comando? Basicamente eu digo qual é o nome do arquivo que eu quero importar, entre aspas, né? Coloco aqui, por exemplo, se eu quero que na primeira linha ele traga os nomes das colunas, né? Aí eu coloco header igual a true, né? Igual a T. E isso fica armazenado dentro do objeto Titanic, que no final das contas aqui dentro do R vai ser um data frame, né? Então se eu rodar aqui, o que vai acontecer? Rodou, né? Beleza, mas eu quero ver onde é que está o arquivo. Posso ver tanto por aqui, ó. Viu o Titanic. Tá lá o arquivo, né? Tá com 891 aqui, é um arquivo com 891 linhas, né? E tudo isso aqui de coluna, né? Legal, bacana, fácil, né? Nenhuma grande complicação. Eu também posso ler um arquivo CSV usando o comando read.table. Dá na mesma, né? Não, e inclusive se eu tiver algum separador específico desse arquivo que separa os campos, eu posso também especificar aqui na sintaxe CEP. Então, olha só, read.table, agora eu vou importar um arquivo de RH. Eu vou chamar de HR, né, de Human Resource. Digo qual é o nome do arquivo que eu quero importar, então é esse arquivo aqui, ó, hr,cep.csv. Digo que eu quero na primeira linha ter o nome das colunas. Se eu não quisesse ter o nome das colunas, é basicamente colocar header igual a F aqui de falsa, né? E digo qual é o separador que eu quero, no caso aqui vírgula, né? Importo esses dois e mando ele ler, ele mostrar o arquivo HR. Tá lá, né? Ó, você veja, um arquivo de 15 mil linhas aí, ele leu muito rapidamente. Show, né? Bem tranquilo. Vamos importar um arquivo TXT, né?
Posso de novo usar o comando read.table. Ó. Vou importar agora uma base empréstimo bancário.txt. Mesma coisa, só que agora o separador, quero usar um separador, o separador entre os campos é um tab, né, uma tabulação. Então eu uso essa sintaxe aqui para especificar barra invertida T, entre aspas, já está me sinalizando que eu quero importar um arquivo TXT com essa separação por tabulação, né? De novo, né? E vou armazenar dentro do MPBank, né? Olha lá, vou rodar o MPBank aqui. Pronto. Ó, 5.000 entradas, ele leu assim, praticamente de forma instantânea, né? Ok? Então, ó, beleza. Agora eu vou ler um arquivo XLSX. Tem vários pacotes do R que permitem que você consiga instalar e na sequência ler os arquivos XLSX. Um que eu gosto bastante é o readxl, tá? Que eu uso comumente. Então eu instalo esses pacotes, né, através do comando install.packages readxl entre aspas, e depois carrego esse pacote. Uma vez que eu instalei o pacote, eu não preciso mais ficar instalando, eu só carrego ele toda vez que eu precisar usar. Legal? Aí, por exemplo, eu uso esse comando read_excel para poder buscar o meu arquivo Excel. O que eu faço? Sintaxe igualzinha, né? Ó, digo o nome do arquivo, leilão_relógios.xlsx, e digo qual a pasta que eu quero usar, porque eu quero importar para dentro do R. Então, dentro da pasta plan1. Se tiver um outro nome de pasta, coloco um outro nome de pasta aqui. Hora que eu só para vocês entenderem, né? Ó, olha só, eu vou lá dar uma olhada nesse arquivo leilão, só para ver como é que ele tá. Olha só, ele é um arquivo Excel, ó. Aqui acabei abrindo o arquivo errado, né? Mas ó, arquivo leilão, olha só. Ele tá com esses campos aqui, ó, né? Age, bidders e price. Eu quero levar esse arquivo para dentro do R, né? Muito simples, né? Então volto lá no R, leilão relógios, executo e mostro. Tá lá. A mesma planilha Excel que eu tinha lá, agora ela tá com os dados no R, 32 linhas de planilha, né? Bacana, né? Agora imagina que eu quero de repente importar um arquivo da internet. Tem várias formas, né? Vou dar uma forma para vocês aqui usando o pacote datatable ou data.table. Instalo o pacote, carrego o pacote e uso o comandinho freed, que inclusive é um comando que me dá muita performance em termos de velocidade de importação, né? Olha só, vou importar esse arquivo aqui, ó lá. Pronto. Se conectou à internet, óbvio, né? Que se eu não tiver acesso à internet aqui, ele não vai conseguir entrar no site, aquele site que eu especifiquei ali, e buscar o arquivo. Perceba, basicamente eu só preciso colocar o endereço onde é que está o arquivo. Ó. No caso, um arquivo ch11b.dat. Entendeu? Depois que eu dei um view, se percebe que o comando view com V maiúsculo sempre serve para eu mostrar o arquivo dentro do R, né? Exibir o arquivo. Agora imagina que eu queira importar um arquivo do software IBM Statistics, o antigo SPSS, né, que tem extensão .sav. Eu posso fazer isso através do pacote forn, né? Então, por exemplo, eu instalo o pacote forn, carrego e depois, basicamente, trago ele para dentro do R, né? Então veja, esse arquivo online retail, inclusive, é um arquivo bem grande, né? Ó, dá uma olhada aqui, quer ver? Online retail, ó lá. Vamos dar uma olhada aqui, onde é que está o online retail? A gente já descobre aqui qual é o tamanho dele. Vamos dar uma olhada. Vamos localizar onde é que está o indivíduo. Olha aqui. Um arquivo SPSS, ó, de 53 MB, um arquivo razoavelmente grande, né? Vou usar a funçãozinha system.time antes por fora do comando de importação, só para a gente ver quanto tempo vai demorar para importar. Então vamos lá, vamos rodar aqui, ó, system.time. Ele importou
uma tabela do SPSS de 541 mil linhas e 3, 4, 8 colunas em exatamente, quer ver? Ó, vamos dar uma olhada aqui. 1.224 segundos, ou seja, 1 segundo ponto 2. Foi extremamente rápido, né? Extremamente performático. Agora, eu quero, por exemplo, importar um arquivo SAS. Tem um pacotinho chamado Raven que eu importo e consigo ler, que eu instalo, carrego e consigo ler arquivo SAS. Eu vou pegar uma base que ainda é maior ainda. Ó. Quer ver? Ó? Dá uma olhada. World Data Series. Vamos dar uma olhada de qual que é o tamanho dessa, qual que é o tamanho desse arquivo. World. Olha aqui, é um arquivo de 142 MB. Tá vendo aqui? Ó? 142 MB. World Series, né? Vamos trazer ele para dentro do R. Ó, vou rodar aqui, ó. Claro que eu já carreguei, instalei a biblioteca Raven, né? Vamos dar uma avaliada aqui, vamos ver. Ó. Tá pensando um pouquinho, olha só. Em exatamente 2,98 segundos ele trouxe para mim uma tabela do SAS com 215 mil linhas. Então vamos ver aqui, ó. Exatamente 2.980 segundos, ou seja, 3 segundinhos ele me trouxe uma tabelinha de 150 mega que estava no SAS. Então você percebe que é extremamente rápido importar arquivos no R, né? Agora, pensa que eu quero exportar um data frame, ou seja, uma tabela que já está no R para um CSV. Então, por exemplo, eu quero jogar essa tabela leilão que eu acabei de jogar, que eu acabei de criar dentro do R, quero jogar ela para um CSV normal. Então vem aqui, ó, uso o comando write.csv. O que eu preciso colocar? Qual é o nome do objeto, onde tá a base, né? No caso, o leilão, e qual é o lugar que eu quero salvar esse arquivo, né? Na verdade, como ele já tem um diretório padrão mapeado, você nem precisa colocar o endereço, só a não ser que fosse um endereço diferente desse, né? Mas, nesse caso aqui, basicamente, você só precisa colocar, entre aspas, o nome do arquivo que você quer salvar. Em que nome que você quer salvar. De repente, você quer salvar com outro nome qualquer, mas no caso não precisa, então pode manter o mesmo, né? Rodo aqui write.csv, olha lá. Rodou, né? Aí vou dar uma olhada lá, se ele portou para mim. Vamos dar uma avaliada aqui. Olha lá. Exatamente 8,25, né? Olha lá. Tá aqui leilão.csv. Se eu clicar com o botão direito abrir Microsoft Excel, ele vai mostrar para mim exatamente a planilha que eu acabei de importar. Entendeu? Bacana, né? Agora pensa, agora eu quero exportar para um arquivo TXT essa mesma tabela, só que em formato TXT, e quero que o separador seja de tabulação. Rodo write.table em vez de ser o write.csv. E veja, o nome do objeto é leilão e o nome do arquivo eu quero chamar de leilão1.txt. Vou dar um executar aqui, rodou, né? Vou lá ver, ó, acabou de tirar aqui, ó, leilão1.txt, ó. Aí eu vou colocar um abrir com. Vamos ver aqui vamos ver aqui no editor de texto padrão do Mac. Tá aqui, ó. Leilão.txt. Entendeu? Tranquilo, né? Agora eu quero importar um data frame para um arquivo Excel. Não quero que seja para nem CSV nem TXT. Quero jogar para dentro do Excel direto. Tem um pacotinho chamado WriteXLS, que o W é maiúsculo e depois XLS é maiúsculo, que eu instalo e eu consigo muito simplesmente também salvar esse arquivo dentro esse framework, esse data frame que eu criei aqui no R, leilão, em um arquivo, uma planilha chamada leilão2xlsx. A sintaxe é igualzinha, né? Só muda o nome do comando. Aí eu rodo aqui, né? Ah lá, rodou, né? Se não tivesse rodado, ia dar um erro aqui embaixo, né? Olha lá, vamos ver. Leilão 2xlsx, salvou aqui, né? Eu vou dar um abrir, Excel, vamos ver se ele salvou lá dentro.
Tá lá, né? Ó, leilão 2, ó. Jogou os mesmos dados que eu estava querendo lá, que já estavam disponíveis no R, né? Legal, né? Agora eu quero exportar uma saída de uma análise para um arquivo CSV. Imagina que eu tenho a base, essa base underline internet aqui, olha lá. Tá, são esses campos aqui, né? Ó, campos V1 a V5. Imagina que eu queira calcular a matriz de correlação dessas 5 variáveis. Então eu simplesmente calculo a matriz de correlação usando o comando core da base internet, depois eu só converto isso aqui para um data frame, com formato de tabela, né? O que acontece? O que ele vai fazer? Ele executou para mim a matriz de correlação, ok, eu não estou vendo ela ainda, mas eu já vou enxergar. Peraí, quer ver? Ó? Aí, ó, olha só. Eu dou um class da matriz de correlação para identificar qual é a classificação dessa variável. Ó, beleza, ele criou realmente um data frame, né? E agora eu quero ver essa tabela que ele acabou de criar com os dados da correlação. Então aqui, os dados da correlação bonitinhos, né? 5 linhas por 5 colunas, né? Que cada célula dessa representa uma determinada correlação. Eu quero jogar isso para dentro do Excel. Uso, por exemplo, o comandinho write.csv2 para ele deixar com vírgula para mim o separador decimal, né? Aí eu pego o objeto matriz correlação que eu criei aqui e eu quero chamar esse arquivo de CSV de matriz underline core.csv. Roda aqui, ó. De novo vou lá e dou uma olhada. Acabou de criar aqui, que legal. Abrir com, ó. Vou dar um abrir com aqui. Tá pensando um pouquinho. Vamos tentar abrir direto aqui, já fica melhor. Vamos ver. Ah lá. Muito bem, né? Me gerou lá dentro do Excel a matriz de correlação que veio do R. Olha lá que bonitinha. Tá tudo certinho, tudo formatado, já com formato numérico e tudo, né? Lá, muito bem. Bem simples, né? Nada muito complexo. E assim você consegue, a cada vez que você vai mexendo no R, descobrir novas formas e novas experiências para vivenciar formas mais simples de se fazer a mesma tarefa, a mesma atividade. Espero aí que vocês tenham gostado. A gente se encontra aí já daqui a pouco num próximo vídeo.